Pronto. Então, bom dia, pessoal. Como eu estava falando, apesar de a gente fazer as aulas nos diferentes dias da semana, como é o mesmo conteúdo, eu acabo só deixando a gravação de uma das turmas lá no canal do YouTube, certo? Então, às vezes eu pego, aqui ficou o áudio melhor, a iluminação, e acabo colocando no canal do YouTube para quem não assistiu poder acompanhar, certo? Mas é importante que, na medida do possível, vocês sempre compareçam se for a aula concomitante, ao vivo, porque aí vocês podem também tirar as dúvidas, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de recurso trabalhista. A gente está dando continuidade, gente, da mesma forma que está no nosso conteúdo programático. Então, o Eldilson aqui está perguntando sobre a parte das notas. Como eu falei por torpedo, gente, para vocês, nós estamos contabilizando a média total. Então, das atividades que vocês já fizeram uma peça em sala, vocês já fizeram a parte do trabalho que eu passei remotamente, os quizzes, vocês já fizeram a unidade 1 que foi entregue relativa ao caso do ambiente virtual. Tudo isso vai ser somado e vai ser uma média final. Para que a gente não fique prejudicado, a gente vai também fazer uma peça e vocês vão entregar lá na parte de trabalho que eu vou disponibilizar. Então, vocês vão ter 15 dias para poder fazer a peça do recurso. A única diferença que vai ter é que a peça do recurso que vocês vão fazer, eu vou disponibilizar ainda hoje, o campo lá de trabalho, é que, em vez de vocês entregarem presencialmente, vocês vão entregar na ferramenta trabalho, da mesma forma que vocês fizeram com o trabalho que vocês entregaram semana passada. Então, é uma forma de a gente contabilizar a média de vocês, somando tudo e obter uma média. Então, Edilson, a questão das notas, vocês já fizeram várias atividades e vai ser somado tudo. Os quizzes estão abertos até o dia 15, então nós temos os quizzes abertos para que ninguém possa dizer que não teve possibilidade de usar, de resolver, então não deixe de fazer o quiz quem deixou de fazer ainda, tá certo? Então, a gente vai conseguir pegar todas essas notas e fazer a média, tá ok? Então, gente, eu vou aqui dar início à parte de recurso, e essa parte também, o que tiver de dúvidas, a gente pode falar ao final, só para que a gente deixe a parte gravada aqui da aula em si, tá bom? Então, as peças da unidade. Joyce, a parte de recurso dá para a gente fazer e vai ser feita nessas 2 semanas. Então, na petição, na unidade 1, vocês já fizeram a peça, na unidade 2 não teve, porque foi justamente no olho do furacão, a gente não sabia se ia voltar, se não ia. Na unidade 3 não tinha peça, porque era audiência, na unidade 4 não tinha peça, porque era sentença, e vamos fazer agora da parte do recurso, tá bom? Então, gente, vamos aqui falando sobre a parte de recurso, e quem tiver mais dúvidas, podem ficar ao final que eu respondo ao vivo, ou então, se vocês preferirem, pode mandar torpedo também, tá bom? Gente, sobre a parte de recursos trabalhistas, como a gente está passando aqui, eu vou apontar os principais tipos de recursos no ambiente trabalhista, para que a gente possa identificar quais são as diferenças entre eles, certo? Então, eu inicio o slide, já convido vocês a darem uma olhadinha no resuminho que eu coloquei lá no Uniform Online, que trata sobre os recursos trabalhistas, porque eu apresentei um fluxogramazinho desses recursos. Eu vou parar de projetar aqui os slides para que vocês possam identificar esse pequeno fluxograma dos recursos, para que vocês entendam o que eu estou falando dos principais tipos de recursos que nós temos na Justiça do Trabalho. Deixa eu abrir aqui, exibir página, tela cheia, só um minutinho que vai aparecer aqui para vocês. Pronto. Como vocês estão analisando aí, gente, nós temos a parte dos recursos trabalhistas. Tem a questão do processo, ele se iniciar,
eu peguei aqui um caso de, se for o caso mais comum, que é o início de um processo trabalhista, que será na vara do trabalho. Gente, se eu tenho um pedido de reconhecimento de vínculo, esse processo é distribuído, cai para uma das varas. Na vara, o juiz ele vai proferir a sentença. Nessa sentença que o juiz profere, ela pode ser impugnada, ela pode ser vergastada a partir do momento em que eu possa apresentar o recurso. Lembrando que nós já falamos, o recurso, ele só cabe na decisão final do processo, porque não são cabíveis recursos de decisões interlocutórias no processo do trabalho. Então, eu vou apresentar aqui o recurso ordinário, que é o recurso mais comum e tem o prazo de 8 dias. Gente, lembrando que os prazos, a maioria dos prazos nos recursos trabalhistas, eles são de 8 dias, certo? Então, vocês vão ver que o recurso ordinário tem 8 dias, o recurso de revista tem 8 dias, o agravo de instrumentos tem 8 dias, o agravo de petição tem 8 dias. Então, as exceções são os embargos, certo? Então, eu apresento aqui um recurso ordinário e esse processo, ele vai para a segunda instância, para o tribunal ad quem, para o juízo ad quem. Então, a gente tem a decisão da vara, vai para o Tribunal Regional do Trabalho e essa decisão, ela é impugnada por recurso ordinário no prazo de 8 dias. Se ainda assim eu manter meu inconformismo, eu manter a minha irresignação dessa decisão, eu ainda posso recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, para Brasília, como vocês estão vendo aí, sai da vara, vai para o Tribunal Regional do Trabalho, e aqui vai para o Tribunal Superior do Trabalho por meio da interposição de recurso de revista. Esse recurso de revista também tem o prazo de interposição de 8 dias. Então, esse prazo, gente, ele vai ser apresentado em uma petição que tem 2 peças. Vamos já falar que no recurso trabalhista eu tenho a peça de rosto, chamada também peça de interposição, e também a página em si dos recursos, que são as razões recursais, certo? E eu também é possível, é cabível no processo trabalhista a interposição de recurso extraordinário. Então, a previsão legal do recurso extraordinário é do CPC e ele é cabível também das decisões em que ele traz repercussão geral e apresenta violação à Constituição. Então, o processo do trabalho também pode ir até o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, eu coloquei esse esboçozinho para que vocês possam entender a possibilidade. Gente, como eu falei para vocês, no processo do trabalho não é cabível recurso das decisões interlocutórias, recursos de imediato. Isso não significa que não existe agravo. É diferente a figura do agravo no processo, porque em vez de ter o agravo na interposição de uma decisão interlocutória, nós temos o chamado agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele tem, até coloquei aqui nesse nosso fluxograma, ele tem o objetivo de destrancar um recurso que não foi conhecido. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu tenho um recurso ordinário. Esse recurso ordinário, vamos supor que por algum motivo ele foi interposto fora do prazo, ou seja, ele não atendeu ao requisito da tempestividade. Se esse recurso ele não é conhecido e o juiz fala, olha, eu não vou conhecer esse recurso, eu não vou nem mandar para o juiz de quem, porque esse recurso ele é intempestivo. E você quer provar de alguma forma, por exemplo, nesse período agora, que estamos em pandemia, teve a suspensão dos processos, ele retomou a contagem agora dia 4 de maio. Vamos supor que, por algum motivo, não foi contabilizado isso e o recurso que vocês interpuseram, ele foi considerado intempestivo. Você apresenta agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele serve para que o tribunal ad quem ele possa conhecer daquele recurso que teve o seu conhecimento impedido. Então, a gente chama de estrancar recurso, por quê? Porque o recurso não subiu. Então, ele dá seguimento a esse recurso, certo? Vou falar disso também mais à frente. Mas só para que vocês possam entender, o agravo de instrumento, ele é cabível em qualquer um desses recursos, porque ele vai ter o objetivo de
conhecer, ele vai dar conhecimento ao recurso, se ele for provido, ok? Eu coloquei aí também nesse fluxograma a parte dos embargos de declaração. Gente, os embargos de declaração, apesar de alguns defenderem que ele não seja um recurso propriamente dito, ele serve para sanar omissão, contradição, obscuridade, algum tipo de erro, e ele tem o prazo de 5 dias, certo? Então, da mesma forma como no processo comum é cabível os embargos de declaração, para sanar essa omissão, na Justiça do Trabalho também é cabível esse recurso, certo? Então, continuando sobre essa parte, eu vou só voltar a projetar os nossos slides, porque fica melhor de vocês visualizarem. Deixa eu só voltar aqui para os nossos slides. Na janela. Ok. Deixa eu só alterar aqui a configuração para que vocês possam ver melhor. Pronto. Gente, todo mundo vendo os slides? Pronto. Na parte dos recursos, eu coloquei aqui uma observação em relação à contagem do prazo. Como é que se conta prazo na Justiça do Trabalho? Gente, uma coisa é você pegar uma decisão, pegar uma notificação e divulgar no diário oficial, no diário eletrônico da Justiça do Trabalho. A gente chama de DEJT. Essa divulgação é o dia em que aparece no diário. Eu levo em conta a publicação, que ela se opera no dia seguinte. Então, vamos supor, se há uma divulgação no dia de hoje, dia 8 de maio, eu divulgo hoje uma sentença no processo que foi proferida numa reclamação trabalhista. Se ela divulgou hoje, eu só considero o dia da publicação no próximo dia útil seguinte. Então, eu só vou dizer que houve a publicação na segunda-feira, no dia 11 de maio. Então, percebam que eu vou ter a publicação na segunda. E quando que se inicia a contagem do prazo? Gente, a contagem do prazo é no dia útil subsequente ao dia da publicação. Então, você tem o dia da divulgação, que eu considero o próximo dia útil da publicação, e eu começo a contar o prazo depois dessa publicação, no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação. Então, nós verificamos que o recurso ordinário, por exemplo, que é o recurso mais comum, ele tem a contabilidade do prazo de 2 dias, de 8 dias. Então, eu começo a contar na terça-feira. Esse é o exemplo. Então, desde a reforma trabalhista, nós temos a contagem dos prazos em dias úteis, graças a Deus. Então, isso, para mim, foi uma alteração muito boa, muito positiva, certo? Então, eu contabilizo em dias úteis, não levo em consideração feriados, finais de semana, ou os dias em que as portarias determinam que não há contagem de prazo, como a suspensão, como aconteceu agora no período da Covid. Então, eu contabilizo o prazo dessa forma. Eu vou desconsiderar o dia da publicação e começo a contar no próximo dia útil subsequente à publicação, certo? Eu coloquei aí uma observação, gente, para vocês em relação à vedação da inovação ALID. Quando nós estávamos falando na unidade 2 sobre a necessidade de que toda a matéria de defesa ela seja apresentada desde a contestação, e eu falei, gente, eu vou voltar a falar disso na unidade 5, é justamente porque tudo que acontece de matéria de defesa, ela já tem que ser discutida na fase de instrução, na primeira instância, dentro do processo do trabalho. Então, quando nós temos uma tese, e ela, por exemplo, por algum motivo, você não apresentou todas as teses cabíveis, você não pode apresentar um recurso com argumento novo.
O que eu coloquei aí de vedação à inovação à lide é justamente porque eu não posso trazer uma matéria nova que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau. Isso significa que se eu tenho uma matéria que ela não foi objeto na primeira instância, eu não vou poder trazer só no recurso. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender exatamente o que eu estou falando. Se eu tenho, por exemplo, uma tese de reconhecimento de vínculo, eu, como reclamado, estou dizendo que não existe vínculo porque a pessoa era autônoma, era o entregador autônomo. Mas e aí? Esse entregador está pedindo horas extras. Eu falo, a minha matéria de defesa das horas extras, excelência, não cabe o pedido de horas extras, porque ele não tem vínculo. Ele era autônomo e recebia por entrega. Essa é uma tese, ok? Daí, eu não vou poder alegar, se eu for condenada a reconhecimento de vínculo, e lá no recurso eu dizer, poxa vida, mas se eu fui reconhecido o vínculo de emprego, ele pediu as horas extras, eu deveria ter impugnado também que essas horas extras, elas eventualmente já foram quitadas por conta dos pagamentos a maiores que foram feitos e apontar que os valores deveriam ter sido quitados, deduzidos os valores pagos. Eu não apresentei isso na minha contestação, eu só vou atinar para isso quando vem a sentença, eu vou apresentar o recurso. Aí no meu recurso eu inovo a lide e digo, excelência, por mais que tenha conhecido o vínculo, eu venho pedir aqui para descontar os valores que já foram pagos nos recibos a costar aos autos. Mas você não falou disso na contestação. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu estou trazendo uma nova tese que não foi apreciada para o juiz da primeira vara, o tribunal não vai poder se manifestar, sob pena disso se configurar o que nós chamamos de supressão de instância. Ou seja, é por isso que eu não posso inovar a lide, é por isso que eu não posso inovar na matéria recursal. Eu tenho que apresentar de forma exaustiva a minha matéria de defesa desde a contestação. E é por isso, então, que nós devemos apresentar aquela questão do princípio da eventualidade. Excelência, ele não tem reconhecimento de vínculo porque ele era autônomo, mas a título de argumentação, em respeito à eventualidade, eu vou passar a impugnar o pedido das horas extras porque ele não tinha vínculo. Mas, se o vínculo for considerado, o que não se espera, requer que sejam deduzidos os valores pagos a maior dos recibos em anexos. Perceba que eu estou apresentando duas teses que, a princípio, seriam contraditórias, mas eu preciso argumentar dessa forma para que eu possa ter todas as matérias de formas exaustivas sendo apreciadas tanto pelo juiz de primeira instância, quando eu for apresentar um recurso ordinário, por exemplo, o tribunal poder se manifestar sem e configurar inovação à lide, certo? Tranquilo? Então, é por isso que eu tenho que apresentar toda a matéria de defesa na contestação, beleza? Gente, passando para o próximo tópico, em relação ao preparo. O que quer dizer preparo na Justiça do Trabalho, no recurso trabalhista? Quando eu tenho uma sentença, o juiz ele vai fixar o valor arbitrado na sentença, se aquela decisão não for liquidada, se já não tiver, inclusive, um cálculo, se for um rito sumaríssimo, o juiz, quando ele profere a sentença, ele já traz o valor exato, o cálculo, a liquidação dos pedidos que foram julgados procedentes. Mas também, se não tiver o cálculo, o juiz ele vai arbitrar um valor. Então, vamos supor que nessa ação desse entregador de reconhecimento de vínculo, ele vai determinar que aquela decisão ela é arbitrada em 20 mil reais. Vamos dar esse exemplo. Se ela é arbitrada em 20 mil reais, ele vai colocar esse valor e vai calcular as custas em cima desse valor. Na Justiça do Trabalho, as custas são de 2% em cima do valor arbitrado na decisão. Aí, quando eu vou apresentar um recurso, se eu for a parte sucumbente e não for beneficiário da justiça gratuita, eu vou ter que pagar
tanto as custas, fazer esse recolhimento das custas, e as custas nada mais são do que emolumentos que são destinados à União. É por isso que, para recolher as custas, e o valor das custas consta na sentença, eu faço isso por meio de uma GRU, de uma guia de recolhimento para a União. E aí eu recolho essas custas. Juntamente com as custas, quando eu for apresentar o recurso, eu tenho que comprovar também o recolhimento do depósito recursal. Gente, o depósito recursal, ele é realizado por meio de um valor que anualmente, esse valor, ele é alterado na Justiça do Trabalho. É o valor que o tribunal, ele define, geralmente no mês de julho, para ter validade em agosto. Eu tenho recolhimento o valor do depósito recursal, que ele vai ser destinado para fazer a garantia do juízo. Então, toda vez que eu tenho uma decisão e que dessa decisão tem uma condenação pecuniária, deixa eu só ver aqui se o site do TST, deixa eu abrir aqui. A mulher está perguntando se ambas as partes que devem protocolar, recolher. Não, vai ser a parte sucumbente, a parte que foi condenada. Então, por exemplo, se tiver condenação desse caso do entregador, ele teve reconhecimento de vínculo, quem vai ter que pagar é apenas a reclamada. Então, somente a parte demandada é que vai recolher. Agora, se, por exemplo, Mirela, vamos fazer aqui um exemplo que é mais difícil, mas pode acontecer. Se, por exemplo, esse reclamante ter sido vencedor no reconhecimento de vínculo, mas ele ter sido condenado por uma multa por litigância de má-fé, porque a testemunha que ele apresentou mentiu e ele também mentiu no depoimento, se aí tiver também condenação desse reclamante em algum pagamento pecuniário e ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele também vai ter que recolher, entendeu? É mais difícil a parte reclamante ser condenada a algum tipo de obrigação, mas se isso acontecer, ele tem que pagar, certo? Da mesma forma, se ele for a parte que sucumbiu no processo e foi uma ação julgada improcedente, e ele também não ter sido beneficiário da justiça gratuita, ele também vai ter que pagar, certo? As custas, porque ele não vai garantir o juízo se não tiver nenhum valor de condenação. Eu vou tentar abrir aqui para vocês o site do TST, para a gente poder verificar os valores atualizados do recolhimento do depósito recursal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou aqui interromper o compartilhamento. Vou apresentar aqui outro. Depósitos recursais, valores vigentes. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Pronto. Vejam aí, gente, que desde agosto de 2019, eu tenho o recolhimento do depósito recursal, do recurso ordinário, de um teto de R$ 9.828,51. Se for recurso de revista, é o dobro desse valor, R$ 19.657,02, e recurso em ação rescisória, o mesmo valor. Gente, esses valores, eles estão... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Esses valores, eles são atualizados todo ano. Então, quando eu tenho atualização desses valores, eu tenho que estar atento, porque... Isso, Mirela, a Mirela já colocou aí, 9.828,51. Esses valores eu tenho que estar atenta, porque todo mês de julho sai a resolução, e aí
vai entrar a partir de agosto. Então, se você tem um recurso que ele tem um prazo, tanto no finalzinho de julho para o comecinho de agosto, é mais interessante que você já faça o recolhimento em julho, para que não tenha o acréscimo do valor, certo? Então, quando eu estou diante de uma sentença que o valor da condenação é maior do que o teto, eu só vou recolher pelo teto, 9.828,51. Agora, gente, se vier uma condenação que o juiz condenou a parte reclamante a pagar R$5.000, eu não vou recolher 9.828, eu recolho o valor integral da sentença. Porque o objetivo desse depósito recursal, gente, é fazer com que haja garantia do juízo, para que a parte que for recorrer não simplesmente apresente recurso sem apresentar nenhum valor. Quando acontece o trânsito em julgado dessa decisão, quando não cabem mais recursos, aí é possível, deixa os slides voltar aqui, é possível que esses valores eles vão ser levantados pelo reclamante, certo? Então, todas as vezes que nós estamos diante de um depósito recursal, entendam, o objetivo é para que esse valor fique à disposição do juízo, a parte faça esse recolhimento, enquanto isso, esses valores estão sendo atualizados pelos índices de poupança, vou já falar mais sobre isso, e aí, quando o trânsito em julgado e foi iniciada a execução, ele vai poder levantar esse valor. Então, se tiver sido recolhido no recurso ordinário 9.828, ele vai estar lá. Se tiver recolhimento 19.657,02 no recurso de revista, ele também vai poder recolher. E tudo isso vai ser possível levantar após o trânsito em julgado. Então, o reclamado vai poder pagar a diferença desses valores. Mas, e Patrícia, se o reclamado conseguir reverter a decisão, ele pega de volta esses valores? Pega. Inclusive, ele vai pegar de volta esses valores atualizados, porque esses valores vão ficar na conta vinculada do juiz, certo? Então, vou voltar aqui a apresentar os slides para vocês acompanharem melhor. Então, depósito recursal, gente, ele vai ser cobrado todas as vezes que tiver essa condenação. Percebam, gente, essa obra, não sei se você está atrapalhando aqui um pouco, mas está muito barulho essa obra aqui. Na Avenida Beira-Mar, não sei se é obra essencial, mas não parou nem um minuto. Percebam que nós estamos diante de uma situação que o legislador buscou resguardar o recebimento do crédito. Então, a pessoa pode até recorrer, mas ela vai ter que recorrer, ela vai ter que fazer esse depósito. Então, para o preparo, que vocês estão vendo aí nos slides, eu tanto preciso ter a GRU, que é o recolhimento das custas para a União, como eu vou ter o depósito recursal. E esse depósito recursal, ele é recolhido por uma guia judicial. E como é que eu emito essa guia? É muito fácil, gente. Você, no próprio PJE, que é o sistema do processo virtual, você vai lá, emissão de depósito judicial. Então, você calcula do processo, ele vai sair um boleto, que ou pode ser um boleto da Caixa Econômica, ou pode ser um boleto do Banco do Brasil. E aí você envia esse boleto e a parte vai pagar e te mandar o comprovante, certo? Gente, aí nos slides também coloquei aquele fluxograma que eu apresentei para vocês no comecinho, que tem o recurso ordinário, a fundamentação legal do recurso de revista e do agravo de instrumento, certo? Passando aqui adiante, nos nossos slides, eu queria falar com vocês sobre os pressupostos. Gente, os pressupostos são aqueles elementos que precisam ser preenchidos para que o recurso seja conhecido. Eu tenho tantos pressupostos relacionados ao mérito em si da decisão, chamados de pressupostos subjetivos, e os pressupostos extrínsecos, que são os pressupostos objetivos. Gente, apesar de já ter todos esses vídeos na videoteca
Não deixem de assistir os vídeos que já foram disponibilizados no início do semestre no ambiente virtual, para que possa complementar com essa nossa aula de hoje. Apesar de já ter lá, eu vou só fazer rapidamente essa revisão para que vocês possam entender a diferença. Gente, os pressupostos extrínsecos, os pressupostos objetivos, é saber se aquele recurso ele está adequado, se é o recurso que é exatamente cabível para aquele caso, se foi atendido o prazo legal, que é a questão da tempestividade, ou seja, se o recurso ordinário foi apresentado no prazo de 8 dias úteis, se o agravo de instrumento foi obedecido esse prazo, lembrando que começa a contar o prazo no dia subsequente, no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação no DEJT, que é o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Eu vou verificar se o advogado que está subscrevendo aquele recurso, ele tem procuração nos autos. Eu vou verificar se houve o preparo, ou seja, se foram recolhidos os depósitos recursais e as custas, certo? Se tem lá a GRU, se tem lá o depósito recursal. Daí, esse juízo de admissibilidade, gente, ele é feito pelo próprio juízo que proferiu aquela decisão. Ou seja, aquele juiz que determinou, que proferiu a sentença, e você apresentou um recurso ordinário, esse juiz, ele vai receber o recurso e vai fazer análise desses pressupostos, certo? E desses pressupostos, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade, e ele conhece ou não. Se ele faz um juízo de admissibilidade e nega o seguimento ao recurso, ele não vai emitir o recurso para os juízes da segunda instância, aí sim é cabível o que nós chamamos de agravo de instrumento. O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho serve para destrancar esse recurso que teve o segmento denegado, certo? E aí, as razões em si, os pressupostos intrínsecos daquele recurso, ele vai ser apreciado pelo juízo ad quem. Então, ele vai ser apreciado pelo juízo do Tribunal Regional do Trabalho, pelos desembargadores, uma decisão colegiada, vai ser um acórdão regional. É por isso que é importante vocês lembrarem que um recurso ordinário, ele, apesar de ser uma única peça, um protocolo único, ele vai ser formado por duas peças, a folha de rosto e as razões do recurso, certo? Vou já apresentar isso aqui para vocês. Gente, a questão relacionada a contras-razões. Gente, em razão da questão do princípio da ampla defesa e do contraditório, quando uma parte interpõe um recurso, a outra parte vai poder apresentar as suas razões, as suas impugnações, a sua manifestação em relação àquele recurso. Então, vamos voltar àquele exemplo do começo da aula que eu dei para vocês. Se eu tenho reconhecimento de vínculo de um entregador, e esse reconhecimento de vínculo de entregador é uma decisão que determina que a reclamada pague todas as verbas trabalhistas e assine a carteira desse empregado. Eu, quando apresento recurso ordinário, vamos supor, a empresa apresenta recurso ordinário, o reclamante vai poder se manifestar sobre aquele recurso. Aí a gente chama essa peça de contras-razões de recurso ordinário. A gente diz que o reclamante ele é notificado para contrarrazoar. E qual é o prazo para contrarrazoar? É o mesmo prazo do recurso que está se manifestando. Então, no caso, é um recurso ordinário que tem um prazo de 8 dias, quando a outra parte for se manifestar, contrarrazoar, vai ter que fazer isso no prazo de 8 dias após ter sido notificada. Lembrem-se, gente, que no mesmo prazo que eu tenho para contrarrazoar, eu posso apresentar um recurso adesivo. É cabível recurso adesivo no processo do trabalho. E, Patrícia, que situação eu posso dizer que eu posso apresentar um recurso adesivo? Gente, o recurso adesivo, ele é possível quando, por exemplo, eu não tive interesse de recorrer apenas por questões de honorários advocatícios sucumbenciais. Vamos supor, a decisão foi excelente, a sentença foi massa, o juiz deu tudo para o cliente, mas ele não deu honorários advocatícios sucumbenciais. Eu não vou recorrer só disso, eu quero que o processo ele se encaminhe logo para o final, então eu não vou recorrer. Só que aí a outra parte recorre, ou seja,
o processo vai subir de toda forma para o tribunal. Então, eu vou dizer assim, poxa, o processo já vai subir, eu nem ia recorrer, não, porque o juiz só não deu os honorários advocatícios sucumbenciais, então não vou nem recorrer. Mas já que a outra parte recorreu, e eu vou agora, fui notificado para contrarrazoar, eu vou aproveitar e vou também recorrer. Eu posso apresentar recurso adesivo no mesmo prazo das contrarrazões. Então, esse é um exemplo clássico que a gente não vai recorrer de imediato, mas se a outra parte recorre, a gente apresenta o recurso adesivo. Vai também ser apreciado. Qual é o único problema do recurso adesivo? Que se a outra parte desistir do recurso, o acessório segue a sorte do principal. O nosso recurso também cai. Certo? Então, o único problema do recurso adesivo é a possibilidade de ele não ser conhecido se a outra parte acabar desistindo desse recurso. Então, o recurso adesivo, ele é uma excelente ferramenta se você não quer apreciar, não quer de imediato recorrer. Então, você pode sim fazer a questão das contrarrazões e também, no mesmo prazo, fazer o recurso adesivo, tá certo? Então, vamos seguindo aqui adiante, no próximo tópico, vamos falar sobre a questão do efeito devolutivo do recurso. Gente, eu coloquei aí o artigo 899 para que vocês possam verificar o teor dessa redação. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Gente, percebam que o efeito do recurso trabalhista, ele tem o condão de não suspender os efeitos da decisão. O que isso significa? Que os recursos, via de regra, na Justiça do Trabalho, eles terão efeito meramente devolutivo. Isso significa que eu não vou suspender os efeitos devolutivos. Isso significa que o juiz, ele vai proferir aquela decisão e ela já vai surtir os seus efeitos imediatos, por mais que a outra parte tenha apresentado recurso. Por que isso é importante no processo de trabalho? Porque a gente já pode iniciar a execução de imediato. Eu não preciso aguardar. Gente, alguém está com o microfone aberto e está dando uma interferenciazinha. Em poder desligar o microfone, agradeço. A grande questão é que se eu apresento o recurso, deixa eu ver se eu consigo silenciar aqui. Se eu apresento o recurso, e aí o recurso vai lá para o TST, vai demorar muito para ser julgado. Eu não preciso aguardar o trânsito em julgado, eu já posso iniciar eu já posso dar início à execução provisória. E o que é a execução provisória? Eu vou falar disso mais na próxima unidade, na unidade 6, que fala sobre execução, mas só para que vocês possam entender como é interessante o seu trabalho. Eu vou iniciar a execução provisória, mesmo aguardando um recurso ser julgado, para que eu já comece a discutir os cálculos. E como vocês estão vendo aí no 899, essa execução provisória, ela vai poder andar até a penhora. Patrícia, então quer dizer que eu posso até mandar bloquear o valor na parte reclamada, mesmo que o processo ainda tenha julgamento de recurso pendente? Posso, porque eu já vou iniciar a execução provisória, já vou apresentar cálculos, o juiz já vai julgar, então eu posso fazer tudo isso sem esperar o trânsito em julgado. Isso confere mais celeridade no processo trabalhista. Então, é importante esse tipo de entendimento que só é possível de executar, ainda que provisoriamente, uma decisão na Justiça do Trabalho por conta do efeito devolutivo do recurso. Isso quer dizer que eu só vou poder suspender os efeitos dessa decisão se eu tiver um recurso em específico, se eu apresentar um pedido de liminar, se eu pedir uma tutela para o juízo demonstrar que precisa suspender os efeitos dessa decisão, certo? Então, é importante a redação do 899. Seguindo aqui, gente, mais à frente, a questão do parágrafo 4º do 899 é importante no momento em que ele apresenta que o depósito recursal, isso foi alterado com a reforma trabalhista, tá, gente?
O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Gente, o que é que mudou com a reforma? Mudou que, antes da reforma, o depósito recursal, ele ficava na conta vinculada do empregado. Ele ficava na conta do FGTS desse empregado na Caixa Econômica. Só que com a reforma, esses valores do depósito recursal, quando eu tenho um RO, quando eu tenho um recurso de revista, um recurso extraordinário, embargos, agravo de instrumento, Patrícia, agravo de instrumento também precisa de depósito recursal? Precisa, é a metade do valor do recurso que se pretende destrancar. Eu vou pegar esses valores e hoje vai ficar à disposição do juízo. Antes da reforma, como é que a gente recolhia esse valor? A gente recolhia esse valor a partir de uma GPS, de uma guia de FGTS, para que ela fosse recolhido nos cofres da Caixa Econômica. Hoje, esse valor é uma conta judicial, é uma conta que fica à disposição do juízo, e aí ela fica agora rendendo nos mesmos índices da poupança, certo? Não mais de acordo com os índices do FGTS, certo? Então, é importante vocês saberem disso, por quê? Porque se você pegar um livro desatualizado ou uma questão que você está resolvendo de concurso desatualizado, vocês vão ver a diferença, que não é mais na conta vinculada do empregado, na conta vinculada da Caixa do Empregado, e sim na conta do juízo, certo? Vamos passando aqui adiante. Eu separei ainda esses pontos sobre a reforma trabalhista para que vocês possam acompanhar as mudanças que ocorreram desde então. Então, gente, nós temos a questão do desconto, nós temos a isenção de 50% do valor do depósito recursal. Nós verificamos que se a parte tiver que apresentar um recurso ordinário no valor de 9.828,51, e aí ela for ou entidade sem fins lucrativos, ou empregador doméstico, ou empresa de pequeno porte, ou microempresário individual, ou microempresário, ele não vai precisar recolher o valor integral do depósito recursal. Ele tem o desconto de 50%. Então, em vez de pagar 9.828,51, eu vou pagar apenas a metade desse valor. Se for um recurso de revista de 19.657,02, eu vou pagar a metade do valor. Então, isso foi uma alteração que veio com a reforma, certo? Outro ponto é que também as entidades filantrópicas não vão precisar fazer recolhimento do depósito recursal. Isso também foi inovação. E aí, como já estava previsto, os beneficiários da justiça gratuita, e também uma mudança que as empresas em recuperação judicial também não vão precisar recolher esse depósito, certo? Percebam, gente, que essa questão da isenção é importante para que vocês possam identificar se ainda está aquela parte, ou reclamado ou reclamante, for beneficiário da justiça gratuita, é que vai ter essa isenção, tá certo? Então, é importante nós ficarmos atentos. Outro ponto que eu coloquei aí é a possibilidade desse depósito ele ser feito por meio de um seguro judicial. Então, se a empresa, por exemplo, tem muitas demandas, tem muitos processos, muitas condenações, e ela não quer desembolsar esse valor todo, imagina se ela tem 10 processos, todos com recurso ordinário, pelo menos uns 90 mil reais ela vai ter que desembolsar e vai ficar ali à disposição do juízo. Ela vai poder contratar uma entidade financeira, uma instituição financeira, ou então uma seguradora, um seguro judicial. Ela vai pagar um valor, uma taxa para aquela instituição, e aquela instituição, no momento em que for instada a pagar, se a parte não paga, ela assegura. É como se fosse um seguro realmente. Aí, a seguradora arca com a responsabilidade de pagar aquele valor. Então, é possível, sim, o seguro judicial. Já tinha alguns entendimentos que eram favoráveis a esse tipo de procedimento, mas com a reforma ele ficou previsto na norma, certo? Então, é possível, sim, e é bem comum isso acontecer. Passando mais adiante, gente, vocês estão vendo aí o Kermit, no último dia do prazo, no prazo preclusivo, a lei de Murphy imperando, ele está
fazendo a sua petição, o seu recurso ordinário, certo, gente? Lembrando que vou disponibilizar ainda hoje o nosso trabalho, que é uma peça do recurso ordinário, para que vocês também possam treinar as peças do mesmo caso que está no ambiente virtual, certo? Vou dar mais informações quando a gente terminar aqui a gravação. Gente, peça de rosto e razões. Quando eu tenho um recurso, eu tenho que a primeira folha ser dirigida ao juízo que proferiu a decisão e as razões do recurso dirigida ao juízo que vai apreciar o mérito, que vai analisar as razões recursais, certo? Tudo isso na mesma peça. Analisando aqui, percebam que essa peça de rosto, o que é que vai conter? Ela vai conter o endereçamento, as identificações das partes, a fundamentação do próprio recurso, e aí o primeiro juízo de admissibilidade que será feito pelo juiz que proferiu a decisão vergastada, a decisão impugnada. Verifiquem aí que eu coloquei o exemplo. Excelentíssimo senhor, doutor juiz, do trabalho da 7ª Vara da Justiça do Trabalho de Fortaleza do Estado do Ceará, ou do juízo, tanto faz. Você apresenta, coloca o número do processo. Não precisa, gente, qualificar tudo de novo da parte recorrente. Se você está pela empresa e as alterações, não teve nenhuma alteração da qualificação desde a sua contestação, você vai só colocar o nome da reclamada, da recorrente, reclamada, e dizer já qualificada, certo? Não precisa qualificar tudo de novamente. Da mesma forma da parte reclamante, não precisa qualificar tudo novamente. As partes qualificadas vêm tempestivamente, você pode também colocar a tempestividade. Coloca o dia da publicação, o dia que iniciou o prazo e o dia que findou o prazo. Perante essa vara do trabalho, por intermédio do seu advogado, inconformado com a decisão de detal, pode colocar as folhas do PDF ou a identificação do documento, interpor recurso ordinário, com fundamento no artigo 895, inciso 1. Se for recurso de revista, você vai colocar a respectiva fundamentação. Se for um agravo de instrumento, você vai colocar a respectiva fundamentação. A peça tem que ser fundamentada. A parte recorrente, junto às razões recursais, demonstra o preparo, que é justamente as guias que ficam anexas. Requer que, em pós cumpridas as formalidades exigidas, as razões do recurso sejam remetidas ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Esse é um caso aí daqui do Ceará. Para seu conhecimento e julgamento, pede deferimento, local e data advogado. Essa é a folha de rosto. Gente, se for uma peça de uma prova subjetiva, de uma peça da OAB, por exemplo, do exame da ordem, você não vai fazer na outra folha, você vai pular a linha, porque linha é algo que precisa ser economizado e continua na mesma folha. Se for um caso prático, na prática a gente vai, obviamente, colocar na outra página para ficar mais organizado. Então, você utiliza a continuação, as razões do recurso na página seguinte. Daí, na página seguinte, você já vai endereçar ao juízo que vai apreciar o recurso. Então, ao juízo lá de quem? Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região do Estado do Ceará, razões do recurso, identificação do processo, quem é a parte recorrente, quem é a parte recorrida, e faz um vocativo respeitoso. Preclaros julgadores, implícitos desembargadores, você faz esse chamamento, demonstra as razões, o cumprimento dos pressupostos, e aí você vai passar para as razões em si do recurso. Gente, você faz um breve resumo da lide. O que é que foi pedido na petição inicial? O que é que foi pedido, o que é que foi impugnado na contestação, como é que foi a sentença, o que é que foi deferido, e aí você vai fazer um pequeno resumo. Isso tudo tendo demonstrado os requisitos de admissibilidade, que o recurso é cabível, que está a representação atestada nos processos, a procuração a costa das folhas tais, aí eu vou demonstrar que tudo foi cumprido e vou passar as razões do recurso, o mérito. Vai abrir um novo tópico e de forma sempre respeitosa, percebam, gente, não é porque o juiz não deferiu o pedido como você fez, não é porque condenou a parte que você está assistindo que você vai ser desrespeitoso.
Ah, o juízo da quinta vara agiu de forma completamente equivocada. Você não vai falar dessa forma. Você sempre tem que agir com cordialidade, com cumprimento da boa-fé, sempre agir de forma muito respeitosa com todos os membros do judiciário. Então, não é porque uma decisão não lhe foi favorável que você, no seu recurso, como advogado, vai atacar. A gente fala atacar a decisão, é você atacar os fundamentos da decisão, é você atacar a fundamentação legal, verificar qual é o dispositivo legal que pode lhe ser favorável para reformar aquela decisão. Então, você pede excelências, no plural, porque você, nesse caso, o recurso ele vai ser apreciado por uma decisão colegiada, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, considerando que não foram apreciadas todas as provas necessárias para a resolução da lide. Aí você vai dizer, nesse caso, por exemplo, o reconhecimento de vínculo. Houve o reconhecimento de vínculo solicitado pelo recorrido, você é a parte recorrente, a parte reclamante é a parte recorrido, e aí, em que pese ter sido demonstrada a sua autonomia, aí você se refere a quais são as provas, é importante você dizer quais foram as provas que foram testadas, demonstrar decisões em situações semelhantes, é importante você juntar jurisprudência, se possível. Então, como essa nossa peça que eu vou cobrar de vocês na ferramenta de trabalho, que é o mesmo caso do ambiente virtual, vocês vão pegar a ata de audiência e a sentença das unidades 3 e 4 para poder fazer o recurso ordinário, é importante que vocês saibam que a jurisprudência ela vai poder te favorecer, você pegar decisões de outros tribunais análogas, você vai poder pegar a fundamentação legal. Então, como vai ser possível ser feita digitada, vocês vão ter essa possibilidade que vai ser mais favorável para vocês, para poder recorrer. E aí, depois de apresentar os fundamentos legais para que você possa pedir a reforma da decisão, você entra na parte da conclusão e requer que o recurso seja conhecido e provido. Percebam, gente, que o pedido do recurso não é julgamento procedente ou improcedente. Você vai pedir o provimento, primeiro o conhecimento do recurso, e o provimento para que a decisão possa ser reformada, para fins de julgar o procedente ou improcedente a ação da forma como você especificou no fundamento, certo? Então, você apresenta isso e requer o deferimento e assina a petição, certo? Percebam, gente, que a parte do recurso, eu fiz um passo a passo lá na videoteca sobre como fazer esse recurso, até um caso exemplificativo, um caso concreto, para que vocês possam ver esse passo a passo, certo? Vou só aqui parar de apresentar, para que a gente possa se concentrar. Essa parte do recurso, ela vai variar de caso a caso. Vocês vão ter que ter em mente que eu tenho duas peças em uma apenas petição, um único protocolo que vai ser feito. Esse protocolo vai ser feito no próprio juiz que proferiu a decisão. A primeira peça é a peça de rosto, endereçada para quem proferiu a decisão, no caso do recurso ordinário, para o juiz da vara, e as razões recursais, né, o segundo momento, vai ser dirigida ao juízo que vai apreciar as razões de mérito. No nosso caso, o juízo vai ser o Tribunal Regional do Trabalho. Então, em anexo aos recursos, eu tenho que demonstrar o preparo, que é o recolhimento do depósito recursal e o recolhimento das custas, que é pela guia de recolhimento da União, por uma GRU, certo? Então, é importante que a gente possa entender o processo, o recurso trabalhista como um todo, porque eu vou ter tanto o juiz de admissibilidade pelo juiz da vara, como pelo tribunal. Então, não é porque o juiz de primeiro grau atestou a tempestividade que pode ter passado batido e o tribunal reconheceu que a contagem não foi feita da forma correta e não conhecer do recurso, certo? Então, é possível que isso aconteça. Então, gente, fazendo uma explicação em relação a essa nossa peça, é importante
que vocês analisem o ata de audiência, que está disponibilizado na unidade 3, a sentença, e com base nesses dois é que vocês vão fazer o recurso. Então, é o mesmo recurso, a mesma peça que vocês iriam entregar lá na secretaria virtual, mas por impossibilidade do nosso retorno no momento das atividades presenciais, eu vou abrir uma ferramenta na ferramenta Trabalho. Então, eu vou disponibilizar hoje, vai ficar disponível pelo prazo de 2 semanas, então, só verificar aqui a data direitinho, disponibilizando hoje, vocês vão poder apresentar esse recurso até dia 22 de maio, então, vai ser feito de forma individual, cada um vai apresentar essa peça para que a gente possa também ter a experiência de redigir a nossa peça, e eu vou corrigir para que vocês possam também verificar se vocês analisaram direitinho a parte dos recursos. Não deixem de ver os vídeos que falam sobre esse passo a passo do recurso. Então, é muito interessante porque vocês vão vendo concomitantemente a descrição do recurso e vai te auxiliar, certo? Então, só para recapitular, na primeira unidade, vocês já fizeram a peça do ambiente virtual, e aí já foi entregue essa peça. Não recebi aí no envelope, mas com certeza eles vão me encaminhar assim que for possível esse deslocamento, como agora a gente está em praticamente um lockdown, eles vão me encaminhar essas peças, a gente vai, eu vou corrigir. Não é possível lançar as peças, porque vocês sabem que a nossa disciplina ela é diferente, ela só é contabilizada a nota ao final. Vocês já fizeram uma peça em sala, que já foi corrigida, e vocês já receberam a nota. As notas do quizzes, vocês já estão fazendo, então os quizzes ainda estão abertos até dia 15 de maio, quem não fez ainda tem a possibilidade de fazer, e aí vocês também já fizeram o trabalho, que já foi entregue até o dia 28 de abril, e agora vão fazer essa peça. Então, não se preocupe que o cúmplice da nossa média vai ser possível fazer, não vai ter nenhum prejuízo. Todo o nosso conteúdo programático está seguindo o calendário de forma rigorosa, então todas essas nossas aulas estão sendo feitas de acordo com o que estava já previsto. Então, a nossa disciplina, graças a Deus, ela não está sofrendo prejuízos concretos, reais. Lógico que, na medida do possível, esse distanciamento pode gerar algum tipo mais de expectativa, de ansiedade. Eu também queria muito, toda sexta-feira de manhã, para mim, é ótimo, tá? No convívio de vocês, mas esse nosso encontro presencial serve para que a gente saiba que estamos conectados. Então, apesar da distância, gente, é um momento que nunca achávamos que iríamos passar. Então, eu estou desde o dia 16 de março em casa, com os meus filhos, com meu marido, então a gente não tem saído para absolutamente nada. Então, é um momento difícil, mas eu espero compreensão de vocês, da mesma forma como a gente tem que ter essa empatia de verificar a dificuldade de algumas pessoas que não têm essa possibilidade de realmente ficar em casa, tem algumas pessoas que estão trabalhando, então por isso que quando eu passo um trabalho, eu dou um prazo mais elastecido, porque eu sei dessa dificuldade, e eu espero realmente que vocês estejam bem. Infelizmente, meu pai também pegou a Covid com todas as comorbidades que um idoso pode ter, que já sofreu um AVC e tudo, mas graças a Deus ele está se recuperando muito bem, e ele vai sair dessa com certeza. Então, eu espero realmente que cada um esteja, na medida do possível, passando por esse momento de uma forma tranquila, serena, e eu me coloco à inteira disposição. Estou respondendo a todas as dúvidas nos torpedos, vocês ficam um pouco receosos em tirar as dúvidas agora presencial, mas fiquem à vontade. Eu acabo parando um pouco a gravação, porque algumas dúvidas são mais repetitivas, então só para não atrapalhar a gravação, e a gente ter a gravação disponibilizada para quem não pôde participar, mas eu continuo tirando as dúvidas. Eu quero que vocês recebam o meu abraço em cada um de vocês, e eu estou realmente com muita saudade, e eu espero que a gente possa voltar o quanto antes, tá certo? Então, gente, é isso. Eu vou só parar aqui a gravação, e se tiver alguma dúvida,
eu fico aqui à disposição, tá certo? Continuo à disposição também no Torpedo, no nosso canal de discussão, vou disponibilizar, não sei se essa aula ou aqui já passou, uma delas no canal do YouTube, daqui a pouco eu vejo qual foi a que teve a melhor resolução, e vou disponibilizar no canal do YouTube para quem não pode participar. Mas é importante que sempre que possível vocês possam estar nesse horário com a gente em toda sexta-feira, nessa turma de sexta-feira, para que a gente possa ter esse momento de conexão, tá certo? Muito obrigada, gente. Bom dia a vocês. E vou só encerrar aqui a nossa gravação, tá bom? Fiquem com Deus.